O aluguel aumentou. O aluguel aumentou, né? E aí a China também veio aqui, fez o que a China fez no Brasil, meu irmão? A China não fez só 37 acordos. A China não fez só 37 acordos com o Brasil, que envolve tudo. A China veio aqui e pegou, olha só, BNDES China desenvolve Development Bank, assina o primeiro empréstimo em moeda chinesa. Eu queria, não foi só 37. Então, veja bem, quando todo mundo está olhando para Trump lá nos Estados Unidos e para o possível atentado contra o presidente do Brasil, que não aconteceu, então, por não ter acontecido, eu não sei por que eles estão querendo incriminar alguém por pensar, mas tudo bem. A China, meu irmão, essa semana, para receber o Xi Jinping, dia 19, dia da bandeira, foi hasteado bandeira vermelha em Brasília. Brasileiros foram proibidos por chineses de protestar contra o presidente. Ele pediu, quando ele esteve no G20, olha só, como é que pode um ditador, no naipe dele, pedir uma praia privada. Ele pediu praia privada no Rio de Janeiro. Ele pediu acesso à praia exclusivamente para ele, no Rio de Janeiro. E além dos 37 acordos, além do Brasil assinar um acordo com uma concorrente Xing Ling aí de satélites que não é para fornecer internet, é para monitorar o Brasil. Quer dizer, irmãos, não existe empresários na China. Alguém sabia aqui que não existe empresário na China? Existem artistas que assumem empresas na China. Existem artistas que são pseudos donos de empresa na China, mas o dono das empresas da China é o governo. Aí o Brasil fechou um acordo com uma empresa chinesa para concorrer com a Starlink. Vai lançar satélite. Não é para oferecer internet, é para monitorar a riqueza do Brasil. Olha para onde nós... Eu vou repetir. As empresas que estão vindo colocar satélite chinês no Brasil não é para liberar a internet, é para monitorar o Brasil. E eu estou dizendo aqui, irmãos, lá na China é proibido falar do governo e tal. Aqui no Brasil, daqui uns dias, já é, a gente fala China aqui, não devia nem citar esse nome, só para você ter ideia. Eles vão derrubar tudo que fala contra a China e contra o presidente do Brasil. Eu estou vendo você aí, Adriano Silva. Olha aqui, ó. Operação, o BNDES e China Development Bank assina o primeiro empréstimo em moeda chinesa. A operação terá o valor de 4 bilhões e possibilitará a ampliação de investimento em infraestrutura, energia, transporte e outros setores. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico assinou nesta quarta-feira a primeira operação de empréstimo em moeda chinesa com a China. O acordo foi firmado durante a visita oficial do presidente Xi Jinping ao Brasil, onde se encontrou com o presidente Nai. O valor de 5 bilhões, aproximadamente 5 bilhões de RMB, que dá 4 bilhões de reais, o contrato tem prazo de até 3 anos e será destinado ao financiamento de projetos em diversos setores da economia brasileira. A operação representa um marco na ampliação de uso das moedas locais nas transições bilaterais, tema prioritário no âmbito do BRICS. O que significa isso aqui, irmãos? Isso daqui antigamente teria que ser dólar, tá? O China tinha que negociar em dólar. Agora, veja bem, a China emprestou para o BNDES emprestar o dinheiro chinês. Vocês estão entendendo isso aqui?
Vocês estão entendendo isso aqui? Que a China emprestou 4 bilhões de reais para o BNDES, para o BNDES emprestar. Meu Deus. Para o BNDES emprestar o dinheiro que a China emprestou para desenvolvimento do Brasil. Agora, qual é a estratégia da China, irmãos? A Rota da Seda, se for assinada pelo Brasil, que era o marco aí, não foi assinado, a China ela vem, faz ferrovia, ela constrói porto, ela dá infraestrutura e ela vai liberando dinheiro. Aí os países não conseguem pagar. O que a China faz? Fica com as riquezas do país. Fica com as riquezas do país. E aí vem essa aí, ó, vamos ler aqui, ó. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que é um dos da Lava Jato, né, destacou a relevância da parceria com a China, que já dura mais de 2 décadas, e apontou benefícios da operação para economistas. O empréstimo em moeda chinesa é um passo importante para diversificar as opções dos empresários brasileiros, especialmente os exportadores, porque oferece proteção cambial natural decorrente das suas exportações. Explicou Mercadante. Ele também ressalta o fortalecimento do relacionamento entre instituições dos dois países. O BNDES tem intensificado sua atuação internacional, buscando maior aproximação com diversas instituições e formatos para diversificar. E aí vem, ó, irmãos, outros contratos. Além do acordo com o CDB, o BNDES também firmou outros contratos bilionários nos últimos dias. Na terça-feira, anunciou uma captação de 2,7 bilhões de reais de dólares, cerca de 477 milhões, junto ao COAF, Banco Multilateral da América Latina, em 1 bilhão e 200 milhões, cerca de 200 milhões de dólares. Dólares, né? Com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Já na segunda-feira, o Banco de Formato Brasileiro assinou um memorando de atendimento ao Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, do qual a China é o maior cotista. O acordo prevê uma captação de 16,7 bilhões para financiar projetos ligados ao Fundo Clima e o novo Programa de Acelerador do Crescimento. O objetivo do memorando é complementar o financiamento de projetos alinhados ao Fundo Clima e ao novo PAC, promovendo a integração econômica entre Brasil e Ásia nos setores de infraestrutura de transporte, conectividade, energia digital e água. Irmãos, qual é o futuro disso aqui? Alguém consegue ver? Qual é o futuro? O futuro. O futuro é nós. Eu tenho falado isso há muito tempo aqui, mas o povo não acredita, né? O povo não acredita. O que a gente tem falado? Irmãos, qual é o futuro do mundo? Eu tenho falado, o protótipo foi a China. A China é um protótipo do futuro mundial. A China é um protótipo do mundo. Você quer olhar para o mundo até 2030, olhe para a China. Câmeras em todo lugar, um totalitarismo total. Quem não obedecer às leis e às regras do novo governo mundial, da nova ordem mundial, vai ser limitado seu ir e vir. Você vai ser proibido de sair de casa, de usar a internet, de postar qualquer coisa na rede social. Eles querem a todo custo o regulamento das redes sociais por causa disso. É isso, né? E aí eu digo, irmãos, muita gente, não, mas Donald Trump vai entrar. Quando o Trump assumir, ele vai ver o quanto que a China dominou os Estados Unidos. Você sabia? É só quando ele assumir. É só o Trump assumir,
Agora, aí a irmã Maria, Trump vai querer perder o Brasil para a China? A China é uma ditadura. Eu vou dizer, irmãos, qual é a lei que vai romper o acordo que o Lula fez com a China agora? Me diga, são 37 acordos, a China está jorrando dinheiro no Brasil, os políticos estão se beneficiando com isso, o Supremo está trabalhando para isso. E aí, Trump, quando ele assumir, ele não pode intervir. É uma soberania nacional. O Brasil tem Constituição. Até o JB sabe disso. Nenhum governo pode interferir. Por exemplo, a ONU se transformou numa ditadura. Fizeram uma legislação, fizeram regulamentação, fizeram lei. Nenhum país pode interferir naquilo de lá. A única coisa que pode embargar, mas não pode. É por isso que o Brasil não assinou ainda a nova Rota da Seda, porque isso vai criar um caos com os Estados Unidos. E tem muito acordo firmado com os Estados Unidos no Brasil. Então, a saída repentina do Brasil dos Estados Unidos quebra. Então, eles não vão deixar. Eles não vão deixar. Agora, nós temos, eu tenho que falar para vocês, irmãos, enxergue as coisas como elas são. A Suprema Corte, o Senado, a Câmara de Deputados do Brasil não trabalha para o povo. E não é o político, eu estou dizendo o partido político, ele manda no político. Eu sempre falei isso, que o político quer, muitas das vezes, tem vontade de ajudar, de trabalhar para o povo. Mas a hora que ele vê o paredão que está na frente dele e ele tem que obedecer o partido, ele vai ter que assinar. Não tem. Eu tenho falado com vocês, como é que pode nós termos a maioria dos deputados centro-direita e os senadores de direita e todos os programas do Lula estão sendo aprovados na Câmara de Deputados e no Senado? Me diga como isso. Por que nós temos deputados e senadores? Por que nós temos deputados e senadores? Para obedecer o partido político. Ele não tem poder de fazer nada que o partido não queira que ele faça. A gente tinha Damares, a gente tinha Carla Zambelli, a gente tinha outros, né, que estavam de peito aberto, estão tudo quietinho. Vocês repararam que estão tudo quietinho? Eles podem postar algumas coisinhas. Porque se não tiver oposição, fica sem graça o golpe. Você está entendendo por que tem oposição? Para ter graça. Então, alguns eles têm que deixar falar, porque senão fica sem graça. A gente está trabalhando sozinho, não tem oposição. E não adianta, meu irmão. Você pega... A gente tem aí deputados estaduais, federais, como Marco Feliciano. Me diga, o Marco Feliciano não está batendo mais nada. Volta e meia ele faz um videozinho falando meias verdades, mas ele não dá de frente com o sistema. E aí a gente tem aí o Nicolas, que está falando mais, Magno Malta, que são políticos. O Magno Malta é político antigo, sabe como funciona, é macaco velho. E o Nicolas, o Cleitinho, é a favor da mudança da escala 6x1. O Cleitinho, que era um que estava aí. Eu não sei o que aconteceu, porque ele foi pela vibe do povo, né? E eu vou dizer assim, é muito dinheiro jorrando para o cara querer se comprometer com a verdade, meu irmão. Irmão, presta atenção. Por mais que a gente saiba que JB também foi um do sistema, ele sabe como o sistema funciona. Mas eu digo aqui, eu sempre digo uma coisa, né? Eu sempre digo algo para vocês. É menos mal para o povo evangélico que a direita esteja no poder. É menos mal. E outra coisa,
Não há crime até o exato momento, veja. Eu acredito que foi o único presidente da República que não foi preso por corrupção, por roubar. Me diga uma queixa de corrupção que ele roubou, que ele defraudou, que ele fez. Me diga uma. Me diga uma. Não tem. Então, assim, infelizmente, a gente vê que todas as narrativas que estão levantando contra ele, aí olha aí, o Antônio Marcos dizendo que ele roubou as joias. Mas veja bem, quem é que ganhou o presente? Por exemplo, o Xi Jinping deu um pedaço da Lua para o Lula. Quem é que ganhou o presente? Foi o Lula. Quem é que ganhou os presentes, as joias? Quem? Foi o presidente. Aí tem um vídeo dizendo que o Nine saiu com 16 containers de presente quando ele foi presidente da República. E tem vídeos dos containers ainda. Vídeo dos containers que o Nine levou embora. 16 containers. É fala dele. Quando eu era presidente, eu levei 16 containers que eu não tinha nem aonde colocar. Não tinha nem onde colocar. Olha só a triste notícia do Jaime aí, ó, Conrado. Candidato de esquerda, Orsi vence eleição presidencial no Uruguai. Isso é uma triste notícia. Aí, quando a gente coloca a corrupção dos outros governos, meu irmão, você não tem como descrever a quantidade. Então, assim, é algo absurdo. Não tem como nem comparar os crimes da esquerda com os crimes da direita. Só que o Geyer falou algo esses dias que me chamou a atenção, meu irmão. E o que ele falou que me chamou a atenção? A única forma de você não ser perseguido no Brasil é roubando. Você já parou para imaginar? A única forma de você não ser perseguido como deputado federal é roubando, é sendo corrupto. Que senão eles criam uma narrativa, para te destruir. Por quê? Porque você se transforma num problema. Você não quer fazer parte do ciclo, você não quer ganhar as mesadas, você não quer fazer parte. Então, a melhor coisa de você não ser perseguido é sendo corrupto. Não é assombroso? Então é triste. E aí o povo não enxerga isso aqui, ó. O Brasil estuda emitir títulos à dívida em moeda chinesa. Caso Lula decida emitir títulos na China, será uma operação inédita no Tesouro Nacional. Olha o Brasil, Xing Ling agora. O Tesouro Nacional estuda emitir títulos em moeda chinesa chegando e chamados Panda Bonds. A operação consiste em tomar empréstimo no mercado da China em renminbi e costuma ser realizado por países parceiros da segunda maior economia do mundo para financiar investimentos. Em evento nessa última terça-feira, dia 12, com o empresário chinês de São Paulo, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, afirmou que vê os Panda Bonds como uma oportunidade atrativa e ela revelou que há estudos do Tesouro para emissão dos títulos em moeda chinesa em breve.
Rosito participou de um painel do Fórum de Desenvolvimento e Revitalização, uma nova jornada para o Sul Global. Os Pandas Bonds foram criados em 2005 pelo governo chinês para alternativa para governos e empresas estrangeiras captarem recursos diretamente do mercado global. Questionado pela reportagem sobre o estudo citado por Rosito, o Tesouro Nacional informou que a estratégia de emissões externas da República está esclarecida no Plano Anual de Financiamento 2024, publicado em 30 de janeiro deste ano. O documento relata que as emissões de títulos de referência em dólares americanos como ponto principal, privilegiando a manutenção de uma curva de juros soberana eficiente, com boa formação de preços e liquidez. O Tesouro informa que, não obstante esta estratégia central, é também estudada outros mercados em busca de oportunidade de emissão que estejam alinhados com a estratégia de gestão da dívida pública. E aí eles estão, irmãos, querendo agora que o Brasil emita títulos de dívida em moeda Xing Ling. É só Deus. Só Deus. Irmãos, a gente vê que a Europa está se preparando, né? Se preparando para um ataque